Exatamente faz 1 ano e 9 meses que a minha mãe faleceu. E ainda sinto muitas saudades dela e choro muito. Fui muito apegada com ela. Tem como saber se ela vem me visitar e pode ficar do meu lado me olhando? Primeiramente, né, a gente se solidariza aí com a dor do luto ao nosso irmão aqui que comentou, né? Boa noite, Rafael. Tenho a certeza que ela foi muito bem recebida no plano espiritual. Os antepassados vossos vieram recebê-la. E ela se encontra muito bem, tenho a certeza disso. Tem sim. Toda vez que você sentar ou estiver no local, pensar nela e sentir aquele arrepio chegando, por vezes um sopro no ouvido, um apito, um balançar de cabelo, um perfume, ela está perto de você. Aliás, né, a gente costuma falar, Éder, depois que desencarna, fica mais fácil visitar os filhos, não é? Porque o corpo denso não atrapalha. O espírito volita, né? Ele consegue se mover com a força do pensamento. E pensamentos, sintonia, traz sintonia. Da mesma forma que a minha sintonia traz um inimigo, traz um obsessor, o meu ato de amor traz aquele a quem eu tenho o maior carinho e vem a mim. Então não tenha dúvida. Mamãe vem te visitar. E ele fala sobre a questão do choro. É lógico que todo mundo que passa por uma situação dessa tem a emoção. Mas qual que é a importância da gente conduzir bem essa tristeza no sentido assim, se for uma tristeza de julgar Deus, vamos dizer, condenar com uma não aceitação, pode prejudicar esse espírito ao invés de ser uma tristeza de agradecer o tempo que teve junto. Essas emanações chegam até o desencarnado, ele pode se vincular a isso? Sim. Nós não sabemos quando desencarne o motivo, mas uma coisa que se nós não tirarmos a nossa própria vida, algo que não erra é a espiritualidade. Sempre haverá amparo. Sim. E eles têm um cronograma perfeito. Todo mundo desencarna no momento certo. Se todos desencarnamos no momento certo, não há motivo de revolta e nem de culpabilidade de ninguém. Mas ela desencarnou por uma questão física, às vezes um erro médico e tal. Se não fosse o erro médico, pudesse ser um escorregão, pudesse ser alguma outra coisa, mas naquele dia o desencarne era programado. O desencarne são criados a partir de instrumentos que a própria espiritualidade assim o entende no dia, para que aquela missão seja concluída. Quando o desencarne, grupo de amigos, antepassados, grupos espirituais elevados, na verdade, é um grupo que vem para que ela faça o desencarne em paz e tenha paz. Da mesma forma em que ele sente a vibração, pensa e chora, esse espírito se faz presente. Só que todo o sentimento que ele tem no coração, ela sente com mais força. Se é tristeza, ela se entristece. Se é amor, ela se alegra. O que ele deve fazer? Oração. Conversar. Sentar na beira da cama. Rafael, faça assim. Sente na beira da sua cama à noite, antes de dormir. Respire fundo. Inspire e expire umas 5 vezes. Deixe o corpo leve. Feche os olhos. Pense em Jesus. E aí conversa com a mamãe. E fala: mãe, tô morrendo de saudade. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Aqui nós estamos bem. E converse. E se houve alguma coisa que você queria ter falado e não disse, aproveite porque é o momento. Ela tá ali ouvindo. Eu queria ter tanto falado alguma coisa que a pessoa desencarnou. Por que não fala? Chama no pensamento, deixa ela chegar, conversa com ela, limpa o coração, fala tudo, chora, abraça, ri. Vai sentir um afago, vai sentir aquele
acalanto no coração, vai cair aquela lágrima de felicidade e a pessoa fica muito feliz. Orações são luzes. Espírito vive de luz. Nós vivemos da matéria do dinheiro. Eles vivem de luz. Luz para eles é vida. Então que sempre haja essa sua oração, esse seu agradecimento, esse canal cada vez mais estreito com a sua mãe. Afinal de contas, ela não te abandonou. Você às vezes esquece, mas ela está perto. Perfeito. Não existe distância para os corações que se amam, né? E curioso que você falando sobre a questão de não tem erro no momento do desencarne, né? Eu estava conversando hoje com a minha esposa e nós nos recordamos daquele caso do avião da Chapecoense, que teve alguns ali que não desencarnaram na queda, né? E muitos outros sim. Só que dentro ali, eu não vou lembrar o nome agora, tinha um jornalista que sobreviveu. E passado alguns tempo depois, ele desencarnou, acho que jogando futebol, teve um infarto, alguma coisa assim. Sim. Então você vê que, né, cai um avião e a pessoa não desencarna. E às vezes, quando chegou a hora, como você disse, né, às vezes a pessoa não desencarna numa mesa de hospital e algumas outras tantas coisas. Mas não tem como escapar, né? Exatamente. Às vezes a gente lembra até assim, Jesus ressuscitou ali Lázaro, né? Tá, mas cadê Lázaro? Depois ele morreu de fato, sim, né? Ninguém vai ficar, não né? Era o momento dele, aquilo ali até serviu de provas, né? Jesus foi um instrumento para provar para todos ali que havia vida após a morte. Sim. Né? Ali foi apenas, ele serviu de instrumento para fortalecer a imagem do próprio Cristo. Perfeito. Mas todos temos a data limite, né? Na verdade. Perfeito, excelente. Vamos ver aqui mais uma questão, ó. O Luiz diz assim, ó, por favor, preciso de uma resposta. Quando todos os indícios te levam para o espiritismo, visões, cheiros, sonhos, existem os obsessores que te impeçam ou te dificultam a ida até o centro espírita? Boa pergunta, hein? É o que mais acontece. Luiz, né? Isso. Luiz, não só a questão do centro espírita, como qualquer religião, né? Eu costumo dizer que as religiões são trilhas. Não importa aquela que você siga, a religião. Se ela fizer o bem, não tiver sacrifício humano ou animal, te deixar feliz, é a melhor religião. Essa é a melhor religião para você. Mas quando você vai mudar a sua vibração, eu costumo colocar inimigos porque às vezes a capacidade de luz, entendimento deles é pequena, eles não sabem o mal que estejam fazendo. Uhum. Né? Esses supostos inimigos, eles não querem que você mude, porque é vantajoso para que você fique subjugado nessa forma, que você não consiga sair, que você fique obsediado, porque se você crescer, ele se entristece. Mas eu não tenho nada com ele. Não, mas eu tive uma missão, como a gente já ouviu, eu tenho uma missão de ficar aqui para perturbar ele. Mas você o conhece? Não. Mas me mandaram. Nem sabe o que está fazendo. É mais inocente, talvez, que o próprio obsediado. Ou às vezes até, Rogério, me corrija se eu estiver errado. Às vezes esse espírito tem um vínculo através de um vício, né? Sim. Porque o André Luiz descreve uma cena que um rapaz está bebendo álcool, mas os espíritos estão junto ali, se satisfazendo com aquelas emanações através da atitude física, pelo desejo de ter aquelas sensações de quando eles estavam encarnados. E me chama a atenção que o André Luiz descreve assim, que aquele ser humano bebendo ou fazendo qualquer outra coisa do vício material ali, apegado ainda, era como uma verdadeira taça que os espíritos se serviam. Então, às vezes eu imagino que aquele que vai em qualquer religião, qualquer local que ele vai se melhorar, em que ele vai aumentar aquele patamar de moralidade, abandonando vícios, abandonando aquilo que nos prende à matéria, em comparação ao que é espiritual, que é eterno, eu acho que aquele obsessor que não quer mudar ainda, mas vê o obsediado ali como um parceiro de vício, fala, pô, se ele for, eu tô perdendo a minha taça, né? Sim. Vampirismo, né? Vampirismo energético. Nós somos
na verdade, é como se uma taça, mas através, né, da puxada de energia, eles conseguem, pelo nosso corpo, porque eles não têm a parte corpórea, para que eles sintam as emanações daquilo que eles precisam. Perfeito. Agora você imagina as pessoas que se drogam, né? Que a gente até falou que coloca na clínica, tal. Sim. Você acha que com uma legião de vários espíritos ali conjugados a ele, ele consegue não estar sugestionado a naquela hora, aquele vício, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Não é apenas o corpo que grita. Sim. É essa força que empurra. Por isso que é importante ter esse tratamento em várias esferas, né? Sim. Físico, clínico, psicológico, espiritual e fé. Porque a partir do momento que ele fecha, que ele se blinda, que ele voltou a encontrar a felicidade, a energia dele mudou, a vibração dele mudou. Essa mina aqui secou, vamos procurar outra. Perfeito. Porque se enquanto tiver aquele buraco, aquela muleta, eles vão ficar ali. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.